Oi, como é que você? Meu nome é Paulo Jorge e sejam bem-vindos ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos e comigo, ele, o maior nome brasileiro da área de produtos no mundo. Sim, é ele. Não é. Você pode pensar em vários nomes. Não é. É David Pereira. Tudo bem, David? Tudo bem, obrigado. Obrigado por me chamar pelo seu podcast aí. O David tá aqui no nosso podcast depois de tomar 4 copos de café. Certo, David? Se a gente puder chamar aquilo lá de café, foram 4 e um decente. Um até que vai, os outros não deu muito certo, não. Ótimo. E a gente vai abordar um tema que surgiu recentemente, baseado também no livro que ele está lançando, que é sobre complexidade. Em um dos episódios do Lenny, acho que o CPO, o VP da HubSpot, ele mencionou a seguinte frase: a complexidade está matando as empresas. Então, a gente chamou o David para poder a gente abordar mais sobre essa complexidade, como simplificar, principalmente na área de produto, que gosta de complicar às vezes com tantos frameworks e metodologias, não? Então, a gente vai ter uma aula com o David. E a gente já vai começar com a pergunta que inicia o nosso papo sobre complexidade. Ô David, a complexidade está matando as empresas? Sem dúvida nenhuma. É isso que acontece com muita empresa. Eu digo que assim, são as perguntas que a gente ocupa o nosso tempo. Geralmente eu vejo qual é o framework que vamos usar para priorização, qual é a ferramenta para roadmap, como que a gente vai organizar o nosso trabalho. A gente começa a falar muito sobre como fazer o trabalho ao invés de fazer o trabalho. Então a gente pensa que já sabe tudo que precisa e tal, e aí começa a discutir ferramenta num momento que não vai ajudar muita coisa. Então eu sinto uma falta sobre vamos aprender fazendo, e aí depois a gente pergunta o que vai ajudar a gente a vencer este desafio, e aí a gente acha a coisa certa. Porque hoje a gente tem sido muito framework driven, essas coisas assim. E o engraçado é que eu trabalhei muito tempo aí no Brasil, aí depois eu mudei para a Alemanha, e eu vejo muito isso acontecer na Europa, no Brasil, muitos lugares diferentes. Hoje a gente tem uma abundância de framework. Tem framework para tudo que você quiser. E aí a gente acha que o framework vai resolver os problemas. E ao invés de resolver os problemas, ele começa a criar problema que a gente não tinha. Porque o time de produto começa a trabalhar no que o framework permite eles fazerem. Aí tem as discussões. Não, mas isso você não pode fazer com Scrum. Não, mas isso você não pode fazer com esse framework. Não é assim que é para usar. E sobre entregar valor para o cliente e para o negócio? Quando que a gente vai falar disso aí? O David já chegou com o pé da porta, hein? Já começou colocando o dedo na cara dos papagaios de framework. Mas antes da gente começar a entrar mais nesse assunto e começar a abordar a diversa gama de experiência que o David tem, tanto nacional quanto internacional, recados. Você que está ouvindo e assistindo a gente pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas. Isso nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Você que está assistindo pelo YouTube e não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu joinha. Apenas, tá bom? Tá bom. E quer seguir o David? O David, ele faz posts em inglês. Mas aí você lê e você fala assim, lá vem mais um gringo cagar regra. Mas não, ele é brasileiro. E ele aborda a área de produtos como deveria ser. Então siga o David no LinkedIn também, o link está na descrição. O livro do David que ele está lançando está na descrição também o link. Versão em inglês. Daqui a pouco sai a versão em português. E quando sair, adivinha quem vai divulgar? Quem vai? A gente aqui. Então, link está na descrição. Vai lá, compra o livro, caso você não queira esperar o em português. Compre o inglês e pronto. E faz um favor para mim. Compartilha esse episódio para o máximo de pessoas que você conhece. Joga no Slack, no Teams. Manda para o diretor de produtos da sua empresa. Porque vamos ter uma aula e eu estou nervoso por falar com o David. Por isso, eu estou atrapalhado aqui com algumas palavras. E
o mais importante aqui, nessa parte de recados, é que esse episódio é um oferecimento da Terra, a maior e melhor escola de carreiras digitais da América Latina, está mais um ano com a gente aqui. Tem um link com desconto especial na descrição, então vai lá e acelere a sua carreira com a Terra. Além da Terra, esse episódio é um oferecimento da Amplitude, a maior e melhor plataforma de Project Analytics do mundo, está com a gente esse ano, né? Que orgulho. E eles fizeram um e-book chamado Project Analytics for Dummies, que eles traduziram para o português e disponibilizaram para a gente aqui. E o link está na descrição. O e-book é gratuito, só clicar e baixar, e ler e compartilhar. Aí, tá bom? Recados dados. Vamos, antes de descobrir mais como que a complexidade está matando as empresas, o time de produtos, e se a área de produtos vai morrer, né? Porque já fizeram essa pergunta pro David lá no LinkedIn, a área de produtos vai acabar. O David falou que tem uma opinião sobre, a gente vai saber hoje. Vamos saber a história do David? David, qual é a sua história em um tweet? De açougueiro a produteiro, diria assim. Saí lá das Minas Gerais. Meu primeiro trabalho foi trabalhar com meu tio, ajudar ele no açougue. E aí eu comecei a ter uns insights de produto, porque o meu tio, a única coisa que ele não tinha era renda. Então ele vendia para todo mundo fiado e não tinha uma visão. Então eu comecei a ajudar ele lá. Aí depois eu fui para desenvolvedor de software, aí fui para a área de produto. Eu fui para a área de produto porque, na verdade, quando eu comecei a desenvolver software, alguém me falou: você pergunta demais, você quer saber toda hora o porquê disso. Uma vez uma pessoa falou: eu gosto do jeito que você comunica. Tem um negócio que chama aqui Product Owner. Eu quero te dar essa posição. Eu falei: parece legal, eu só não tenho a menor ideia do que é um Product Owner. E aí foi da onde eu saí da minha terra, Paraisópolis, Minas Gerais, para São Paulo, de 20 mil habitantes para 20 milhões. E aí eu fui ficar perdido lá na grande metrópole, e aí depois eu vim para a Alemanha e tal. E desde então tenho brincado na área de produto, diversas empresas. Daqui a pouco você vai ter que atualizar de açougueiro a barista, certo? Com uma passagem rápida em produtos, certo, David? Essa de barista aí eu acho que vai ser mais pro lado do hobby aí, vou deixar meio de lado aí, porque essa daí eu acho que não vai ter muito futuro, não. Ótimo. David, em sua experiência, quais são os maiores desafios que os gerentes de produtos enfrentam atualmente e como resolvê-los? Tem vários desafios. Um dos maiores que tem é você conseguir fazer o seu trabalho quando ninguém entende. Então, muitas pessoas confundem um gerente de produto com um gerente de projeto. Então, eles ainda acham que a área de produto, a área técnica, que seja, é uma área que o pessoal de negócio vai falar o que tem que ser feito, e aí você vai colocar numa timeline, vai definir qual que é o roadmap, e você vai coordenar atividades. Então, para você sair desse cenário e começar a entregar valor, que o trabalho do gerente de produto é identificar o que cria valor para os clientes e também para o negócio e entregar esse valor. Esse é o trabalho. E o problema desse trabalho é que ele é complexo e ele é cheio de incertezas. A gente não sabe o que funciona. E pior ainda, a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, é muito difícil. Então, esse é um dos maiores desafios que tem. Porque muitas pessoas querem respostas. E a melhor resposta que você tem, no momento, é fazer as perguntas. Então, não é todas as pessoas que gostam. Quando eu comecei a trabalhar, eles sempre me falaram: não me traga problemas, traga soluções. E é assim, eu comecei a trabalhar. Só que se você trazer soluções sem saber quais os problemas que você resolve, com certeza você vai resolver um negócio que não faz sentido. Talvez você causa mais problemas. Então, esse balanço entre delivery, discovery, fazer isso quando quase ninguém entende seu trabalho é bem difícil. O seu livro aborda uma diferença, como você mencionou na resposta, fluxo, né? Discovery, delivery, aí tem o pós-delivery, aí tem todas aquelas relações, né? O relacionamento com as outras áreas, tem várias camadas que muitas das vezes as pessoas gostam de simplificar demais a área de produtos como Discovery e Delivery. Sendo que tem muito mais ali em volta, como se fosse uma cebola, já diria os mais velhos. E no seu livro você destaca a diferença entre fluxos de trabalho
coordenativos e colaborativos. O que são, e pode nos dar um exemplo de como essa distinção se aplica no dia a dia? Sim, com certeza. O coordenativo é o mais clássico de todos, que é muito focado em responsabilidade, em processo. O coordenativo, por exemplo, quando você vai definir a priorização, vai ter um framework de priorização e vai ter muita discussão. Você vai entender que você está trabalhando num formato coordenativo e você vai ver que precisa envolver muitas pessoas, discutir muito qual é a prioridade. E você vai ter muitas ideias, que sempre tem muitas ideias, e você vai discutir qual que é a primeira ideia que eu vou selecionar. Aí você seleciona aquela ideia e geralmente a primeira coisa que acontece é vamos fazer o design. Então vai ter um high fidelity design. E no coordenativo você vê que é muito focado na disciplina. Então os designers vão fazer o design. Mas nesse momento os software engineers eles não estão envolvidos, porque eles vão estar lá no final da fila, lá, fazendo outra coisa. E aí os designers vão falar muito com os business stakeholders para entender o que é necessário e tal. E aí vai começar a ter muita especulação. E o engraçado é que muitas pessoas não vão falar com os clientes nesse momento, porque o objetivo é fazer um design que os stakeholders vão aprovar, que não quer dizer que faz sentido para o usuário final. E aí, depois disso, vai em fases. Você vai notar que tem muitas fases. E o engraçado é que, independente se você trabalha com metodologia ágil, isso acontece. Acontece de forma que é mascarado, eu digo. E quando você sabe que está no formato colaborativo, quando você sabe a quem culpar na hora que o negócio não funciona. Se o negócio deu errado, você vai falar a priorização foi errada, ou se o negócio deu errado, o design foi mal feito. Então, é muito claro quem tem a culpa. O colaborativo é um negócio que é diferente. Você começa com o mesmo tanto de ideia, tem muitas ideias, e ao invés de você falar assim, qual é a ideia mais prominente que eu tenho agora? Você vai pegar todas as ideias e vai falar assim, o que faz sentido para a nossa estratégia? Aí você olha a ideia e fala, isso aqui não faz sentido para a estratégia não, tchau. Como que isso aqui suporta a minha Product Vision? Ah, não suporta, tchau. Como que isso aqui suporta o objetivo atual que a gente tem? Não. Então, tira. E você começa a mover mais ideias. Porque a mentalidade no colaborativo é o seguinte, a gente está no mesmo barco e a gente precisa entender como que a gente vai jogar no lixo as ideias que não funcionam o mais rápido possível, ou as ideias que não nos ajudam. E esse é um sentido de usar a esperteza de cada um do time para entender quais são as ideias que fazem sentido. Então é muito mais focado na colaboração e um investimento gradual em como fazer a entrega das ideias. A parte que é um pouco infeliz é que esse formato é o mais difícil de se ver. É muito mais fácil ver o formato coordenativo, independente de como trabalha, ele pode estar muito disfarçado, mas eu sempre faço uma pergunta para o Product Manager. Quanto tempo você fica focado em sala de reunião? Quanto tempo você fica focado conversando com o stakeholder para ter a aprovação, para ter o suporte aqui e tal? Quanto mais tempo você fica nesse cenário aí, mais você tá perdido. Ou tá, talvez, assim, até... Você tá... Eu diria que tá... Agora veio a palavra em inglês, que eu diria você tá trapped. Você tá lá, bloqueado nesse cenário e não consegue avançar mais pro cenário de colaboração, que é o mais importante. Você mencionou que isso é fato. O coordenativo, ele é mais feito. Mas não é meio que contra o ágil. Se a gente for ver, principalmente ali os quatro valores da agilidade, né? Parece que ali nos valores do ágil, o certo é o colaborativo. Por que que então, calma, vou dividir em duas perguntas. Por que que o coordenativo ele é o mais usado e o fato de ser o mais usado pode nos dizer que o ágil, em sua essência e valor, morreu?
Essa é uma pergunta interessante. Então vamos lá. Por que ele é o mais usado? Ele é o mais usado porque a gente tem uma dificuldade grande em ter o seguinte: explorar o desconhecido. Porque quando a gente fala, vamos entregar valor, você pode definir aonde você quer chegar, mas você não sabe como chegar. Aí isso vai pegar pesado no como a gente funciona. Porque como ser humano, se a gente sente algum tipo de insegurança, a gente não quer mover. A gente começa a ficar resistente. É mais fácil você ter um plano e você sabe quais são os próximos passos, porque aí vai dar segurança pra gente. A gente se sente em controle. Então a gente fala, beleza, eu sei qual que é o plano. Um cenário muito claro que a gente está trabalhando no coordenativo é, na hora que a gente tem uma ideia, essa ideia vai do começo até o fim para o produto. E a gente vai ter uma resistência muito grande de tirar essa feature do produto depois, mesmo se não funcionar. O colaborativo significa que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Significa que eu aceito que eu não sei quais são os próximos passos, mas ainda assim eu quero fazer isso. O ágil, eu não acho que ele morreu. Eu acho que é muito complicado a gente conseguir trazer isso na cultura da empresa. Porque o problema do ágil não é o ágil em si. São as certificações que um cara é treinado durante 2 dias em um negócio, ou ele passa um questionário lá, pum, acertei 30, 60 questões. Sou ágil, agora eu vou fazer, eu tenho um certificado aqui. Eu tenho certificados também, mas isso não quer dizer que você vai ser ágil. Então tem muitas pessoas que não têm a mentalidade ou preparo ágil que entraram para liderar essa situação. E aí ficou como se o framework ágil transformaria a empresa em ágil. É isso que trouxe esse problema. Aí parece que o ágil não funciona, mas a essência do ágil faz muito sentido ainda. E aí, o ponto que você falou, ô David, do que as certificações que foram minando os valores do ágil, digamos assim, tem um episódio nosso, aqui no nosso podcast, com o Alexandre Magno, alguns anos atrás, em que ele fala que a área de produtos ela vai virar uma área de projetos. Porque a área de produtos está começando, naquela época, 2, 3 anos atrás, a ter o mesmo comportamento que a área de projetos. Então, muitas certificações, muitos frameworks, muitas metodologias e perdendo a essência, o básico. Você vê isso também na nossa área de produtos? Sim, eu vejo algo estranho acontecendo. É porque a certificação, ela na verdade é a vaca leiteira de muitas empresas. Então, o que acaba acontecendo é a demanda e a oferta, né? Então, tem muitas pessoas querendo ter o certificado. Então, eles vão achar um jeito de trazer mais pessoas para treinarem. O que acontece, até eu já escrevi algumas coisas sobre isso. Uma vez eu falei que a indústria de certificação está destruindo product management. O porquê que eu vejo isso é que a pessoa acaba sendo treinada, por exemplo, product owner. Você acaba sendo treinado para ser um product owner por alguém que nunca foi product owner na vida. Mas a pessoa chegou até um treinamento para ser um trainer. Essa pessoa treina alguém sem saber o que é. Acaba ficando um foco muito excessivo no como fazer e não na essência. Que muitas pessoas me perguntam, é muito comum receber essa pergunta: quais são as ferramentas que você deve usar como um product manager? Eu falo, não é sobre a ferramenta. A ferramenta mais importante é a que está entre as suas orelhas. É seu cérebro, é seu mindset. Se você tiver isso no lugar errado, não vai ajudar. Porque aí é igual se você dá um martelo para uma criança de 5 anos, né? Então, tudo na casa vai virar um prego. Aí vai destruir tudo. Se você tiver um mindset de comando e controle, você vai continuar transformando tudo em projeto. E qual é o maior desafio? Por isso que eu conecto com essa história aí de 3 anos atrás. O maior desafio
é que se você trazer essa mentalidade de projeto, as empresas vão aceitarem muito bem. Porque é o que eu comecei falando. Para ser um Product Manager, a questão que complica tudo é porque quase ninguém entende seu trabalho. E aí, se você começa a tratar como projeto, quase todo mundo entende o que é aquilo. Só que aí você vai estar fazendo as coisas que não vão te ajudar a descobrir o que funciona e o que não funciona. Eu vou trazer aqui a pergunta que era para ser feita no final, porque a gente foi por esse caminho. Que é uma pergunta que a Monique fez lá no nosso LinkedIn, no post, no meu perfil. Eu fiz o post, né, anunciando que a gente ia gravar. E ela mandou a pergunta ali nos comentários, que é: então, a área de produto vai acabar, David? Você entende que, tipo, dado essa questão de certificação, essa questão de frameworkização, metodologias, essa perda, essa busca pelos cargos de Project Manager atrelado ao alto salário vendido por aí, a área de produtos vai acabar? E aí eu conecto uma outra pergunta que acho que pode nos ajudar aqui, e eu gostaria de ouvir muito sobre isso de você, que é minha leitura aqui, como criador do PG, conversando com muitas pessoas aqui no Brasil, de todos os níveis, principalmente de alto nível de algumas empresas, parece que a alta liderança das empresas entra naquilo lá que você falou. As pessoas não sabem como que funciona o Project Manager, como que é o trabalho, o que tem que ser feito. Muitas pessoas na alta liderança não confiam, não têm uma certa confiança nos Project Managers. E parece, a minha leitura aqui, é que a gente, principalmente aqui no Brasil, não sei fora, a gente perdeu uma oportunidade que foi durante a pandemia, do Project Manager ser o protagonista do negócio, em entender o contexto e deixar os frameworks um pouco de lado e gerar resultado e impacto com uma cabeça mais time to market, que era o que o momento precisava. Faz sentido essa leitura? Como que você vê tudo isso? Vamos lá. Sobre Product Management, vai acabar ou vai continuar? Eu posso falar só a especulação, o que eu acho. Tem algumas versões disso que vai acabar, e eu acho que vai acabar para o melhor de todos. Porque tem muitas empresas que, por diversos fatos, o Product Manager, na verdade, ele vira um Backlog Manager. Então, o que ele faz é ficar gerenciando backlog. E isso não é necessário. Uma pessoa que vai ficar escrevendo user stories, escrevendo tasks, essas coisas aí, vai só limitar a capacidade dos desenvolvedores. Porque o desenvolvedor tem muito mais capacidade do que ficar lendo isso daí. Porque isso daí, na verdade, é só uma máscara para gerenciamento de projeto. E não falando que gerenciamento de projeto não funciona. Funciona para quando é algo que não é complexo. Produto é complexo, então a gente precisa ter o espaço para aprender e adaptar. Então, esse formato de gerenciamento de produto não vai ter espaço, porque esse daí não é o que ajuda a empresa. Então você não precisa ter alguém recebendo um salário alto para fazer esse tipo de coisa. E lá, que eu falo que é o trabalho de garçom, você vai lá, pergunta o que a pessoa quer, você vai lá e fala, vamos fazer isso e tal. Isso não vai ajudar. Eu acho que a área de produto vai desenvolver num cenário que o gerente de produto, ele precisa entender do mercado. E entendendo do mercado, ele vai ser responsável em trazer o produto para o mercado, entender a precificação, como que a gente se posiciona e trabalhar com o time, empoderando o time a entregar nisso. Então, vai ser uma liderança por contexto, não por controle. Então, essa é uma questão que vai mudar muito. Porque hoje, eu ainda vejo que muitos Product Managers se posicionam num nível mais alto que o time. Talvez por hierarquia ser desse jeito mesmo, ou talvez porque eles se acham que são melhores do que o time. Então, isso não vai funcionar. Então, o Product Manager, para mim, é o seguinte: tem que sair de trás do computador, parar de usar o Gira, vai para a rua, vai entender o cliente, vai entender o mercado, vai entender o que de fato é necessário, e começa com uma estratégia go-to-market, work backwards, e aí a gente vai começar a trabalhar.
liderança por contexto. Sobre a pandemia, as empresas que trouxeram o Product Manager para uma área mais prominente tiveram a chance de ser bem sucedida. Tiveram vários exemplos onde isso deu certo. E as empresas que deixaram aí de lado, os Product Managers ficaram ali wait and see, porque é o que acontece muito. A gente estava falando de liderança. Tem várias confusões. Qual que é o papel da liderança? Isso sempre depende de quem você pergunta. Vai ter uma resposta diferente. A minha definição preferida é do Simon Sinek, que o que ele fala que o papel de um líder não é definir o que as pessoas vão fazer. Não é definir, mas é criar um espaço onde as ideias podem acontecer. Então o líder ele tem que criar aquele espaço seguro que as pessoas podem falar, mas tem que falar aonde a gente quer chegar e quais são as regras do jogo. As regras do jogo é onde que a gente pode aqui explorar, qual é a audiência, para onde que a gente vai. E ali é onde que o Product Manager vai e vamos explorar. Mas eu ainda vejo que muitos Product Managers esperam a direção, esperam tudo e aí agora, na hora que alguém fala para eles o que vai fazer, eles vão fazer. Esse tipo de Product Manager não vai demorar muito para não existir, porque aí com o avanço da AI, os líderes que são mais micromanager, ele pode ir lá falar para a AI, faz isso daí para mim e aí escreve os backlog items e vai dar tudo certo. Quer dizer, vai dar tudo certo assim. Vai fazer tudo que isso acontece e o valor vai ser a mesma coisa. Duvidoso. Mais barato, não? Também. Vai ser mais barato, vai continuar dando problema, mas vai ser mais barato. Ok. A gente está falando muito daqui, e aí voltando um pouco pro contexto, pro tema do episódio, e acho que está tudo interligado, é que você falou muito sobre a questão do Project Manager e equipes de produtos ficarem muito atrás do computador, no Gira. Ali você falou sobre gerenciadores de backlog, a gente chama aqui no Brasil como flanelinha de backlog. A gente não é, né, tão culto, então a gente chama de flanelinha de backlog. Mas muitas vezes as equipes de produtos, a gente já falou algumas armadilhas perigosas que as equipes caem. Tem mais algum exemplo específico, David, de alguma armadilha e como que o seu livro consegue ajudar as pessoas de produtos a evitar ou a superar, dado o contexto delas? Sim, tem várias. Vamos explorar duas aqui. Vamos explorar uma na direção, que eu chamo do Opinion Driven Roadmap, que é o roadmap gerado através de opiniões. Não que opinião seja um problema. Eu tenho uma opinião sobre tudo. Mas a questão é, o que fala mais alto? Opinião ou evidência? Opinião ou skill? É normal que as pessoas vão ter opinião, mas a gente precisa saber separar o que é opinião e o que é realidade. Então, como que você escapa disso? Faz perguntas. Começa a fazer perguntas. E aí vai ter aquele gerente, ou talvez um diretor, que fala, não, eu sei o que precisa fazer e tal, e a gente vai ter que fazer desse jeito. E aí é onde você precisa ser corajoso. Ao invés de começar a implementar a solução, o que você pode fazer para testar as hipóteses que você tem? Olha para a solução, pergunta, o que quer dizer sucesso em relação a isso? Como que a gente sabe que a gente entregou valor? Como que a gente consegue medir o resultado? E faz a pergunta, né? Eu vejo que você está bem confiante que essa ideia é certa de fazer. Aí você pergunta, o que te dá essa confiança? E aí eu compartilho uma história que aconteceu comigo aqui, foi por aqui até. O diretor de produto chegou uma vez para mim e falou assim, a gente precisa implementar isso daqui porque vai funcionar muito bem, a gente precisa fazer uma venda guiada para carrinho de bebê. Eu falei, interessante, uma venda guiada para carrinho de bebê. Eu falei, explica mais. Ele falou, não, então, porque o pessoal às vezes vai fazer um hiking aqui, aí vai fazer uma trilha, aí precisa de uma roda diferente, aí se ele vai andar na cidade é um outro tipo de carrinho e tal. Eu falei, Falei, tá, mas você tá bem confiante. O que te dá essa confiança? Ele falou, então, aí que tá. Conversei com a minha esposa. E a minha esposa estava contando
que ela tem essa dificuldade. Ela conversou com as amigas dela. Falei, legal. Eu falei, agora eu só vou te fazer uma pergunta capciosa. O nosso target audience são pessoas jovens que vão ser pais a partir de agora. E assim, eu sei que você tem 50 e poucos anos, eu assumo que a sua esposa está nessa idade, porque você tem 2 filhos de 20, alguma coisa, né? Me parece que essa não é a target audience. Será que a gente não está tendo alguma coisa enviesada aí? Ele olhou assim para mim, mas é uma ideia boa. Falei, se a gente testar isso. Aí ele olhou, tá, vamos testar. Aí quando testou, obviamente ninguém entendeu o que era e a gente pode jogar a ideia no lixo. Então, ao invés de começar a ficar excitado, porque às vezes o gerente de produto também vai lá e fica tudo animado com a ideia, começa a viajar e tal, fala, não, step back aqui, vamos fazer pergunta. As pessoas querem resposta, você desacelera, você faz perguntas. A questão é saber quais são as perguntas. Fazer a pergunta de uma forma empática, não uma desafiar e tal, e começar, não, você está errado, não é um julgamento. É você tentar entender quais são as ideias que você deve perseguir e as ideias que você não deve. Então esse é como você começa a escapar do roadmap baseado em opiniões. Eu falei que ia trazer 2. O outro é o famoso backlog. E você olha no seu backlog. Quando você lê o backlog, você consegue entender qual é o objetivo? Se você olhar no seu backlog, você não conseguir falar qual que é o objetivo, aí já começou a ter um cheirinho ali. Eu falo que é o backlog da lista de Natal de uma criança de 6 anos. Eu lembro meu afilhado falando para mim, Padrinho David, quando você for vir aqui pro Brasil, você pode me trazer um boné da Marvel? Eu falei, legal, um boné da Marvel. Ele falou, então, mas eu também tava querendo uma blusa. Eu falei, mas dezembro? Ele falou, uma blusa assim e tal, uma blusa bem legal. Eu quero uma bola também. E eu tava pensando num óculos de sol, uma luva de goleiro e um tênis roxo da Nike. Dá pra trazer? Eu tava pensando também num videogame. Um PlayStation 5 e um outro lá. Falei, tá, mas onde que conecta as coisas aí? Não, que eu tô querendo tudo isso. Mas para onde você vai? Aí eu olho o backlog às vezes, é isso daí, eu tô querendo tudo isso. Agora, por que você quer, ninguém sabe. Então, a primeira coisa que eu aconselho a fazer é o que eu chamo de um Extreme Backlog Cleaning. O que quer dizer isso? Tratar o backlog como sua casa. Porque imagina a sua casa. Sua casa tem alguns níveis de limpeza. Eu digo que pelo menos tem uns 3. Todo dia você vai fazer algumas coisas. Na hora que você acorda, você possivelmente vai fazer a cama, tal, vai arrumar lá e tal. Você vai no banheiro, você limpa o banheiro, você almoça, você lava os pratos, você faz essas coisas e tal. Você escova os dentes. Aí, às vezes, uma vez por semana, você resolve tirar a poeira, limpar o chão e tal, passar um pano. E aí, quando sua mãe vai na sua casa, aí você faz aquela limpeza mais séria, né? Porque se ela for lá, ela passa o dedo em algum lugar lá e já vê que tá tudo empoeirado. Ela vai achar onde que você nem imaginava que era possível ter poeira. Mas a ocasião é especial. Agora, se você imaginar a sua casa e você parar de fazer a limpeza diária, eu acho que não vai levar mais ou menos uns 4 dias para ficar um negócio meio estranho. Aí, se você parar de tirar a poeira, você não consegue nem respirar. E o backlog? Vai acontecer a mesma coisa. Para mim, a primeira questão é, você coloca uma data em todos os itens. Geralmente funciona bem com 3 meses. Se você não colocou o negócio num sprint ou não começou a desenvolver em 3 meses, lixo. Eu falo que é melhor deixar a sua lixeira grande do que o backlog. A lixeira é um amigo da gente, então você joga fora tudo que é distração. Porque se você não tocou um negócio em 3 meses, parece que não é importante. Porque se fosse importante, você já teria feito. Então, você faz esse primeiro nível de limpeza. Tira tudo que você não tocou nos últimos 3 meses. O outro nível que você pode fazer é o que sobrou lá, você olha assim, como que isso ajuda a atingir o objetivo que a gente tem agora? Se ajuda, fica. Se não ajuda, lixeira. E aí depois, o outro nível é, você olha para tudo aqueles placeholder que você tem lá, que só tem um nome, ninguém sabe o que é, você joga fora também. Porque o que é importante vai voltar para você. Então, esses são alguns dos desafios que eu vejo acontecer muito no dia a dia e independente do tamanho da empresa. Isso que é a parte mais engraçada. Porque não é só empresa grande, empresa pequena. Isso sempre acontece. Então, são alguns objetivos que eu aconselho as pessoas a mudarem.
Tem um outro. Tem um outro ponto, outro tema. Eu acho que pode ser considerado armadilha, que é o lance de equilibrar a descoberta, discovery, com a entrega, com delivery. E, dado que a gente está em um período de eficiência, né? Sempre foi, né? Todas as empresas, mas a gente está... As bandeiras levantadas nas empresas são eficiência operacional. Tudo gira em torno de eficiência operacional. Sobre a jornada do produto, como, David, eu consigo equilibrar o discovery com uma entrega eficiente? Porque, pasme, não sei se aí fora, né, aí na Alemanha, na Europa, é assim, mas a gente aqui no Brasil gosta de um discovery. A gente adora fazer um discovery. Meu Deus do céu, tem lugares que eu já passei que discovery de 3 meses, fácil. Então, como que a gente consegue equilibrar? Isso daí é uma pergunta extremamente vital para as empresas. Porque tem uns red flags aí que você falou. Eu chamo de open-ended discovery. Então é aquele que você vai fazer sem parar. E você não sabe nem por que você está fazendo. Então, a questão é trazer um certo nível de estrutura para o discovery. E você entender o nível da sua evidência. Eu gosto de ter um Kanban. E cada coluna tem um objetivo específico. E o grande objetivo não é você pegar uma ideia e levar do começo até o fim. Porque o discovery, feito de forma certa, vai provar que você está errado o rápido o suficiente para que você possa adaptar para o que funciona. E às vezes eu vejo que o discovery, na verdade, é para encontrar uma maneira de confirmar que a gente está certo. A gente só vai adaptando, não que a gente está tão aberto ao aprendizado. Então, o que eu vejo do discovery o importante é acelerar os experimentos. Eu vou te dar um exemplo com um livro. A gente falou um pouco de escrever o livro aí. Eu comecei com essa ideia de escrever o livro há um tempo atrás, mas eu tava, não sei se eu vou fazer, porque escrever blog é um negócio diferente. Escrever blog é um negócio mais simples e tal. E um livro ele precisa ter uma história ao redor, ele precisa fazer um certo sentido e tal. Eu não queria pegar os meus blogs e colocar lá, então eu queria pensar como fazer. Eu comecei a ter palestra em um sentido. Eu comecei a explorar ângulos diferentes. E aí teve uma palestra que eu fiz, que foi One Trap in Product Teams. Várias pessoas começaram a me abordar e falar assim, por que você não faz um livro disso? Aí eu comecei a perguntar, o que você quer saber e tal. Aí eu comecei um discovery naquela direção. A primeira coisa que eu fiz eu criei uma hipótese. As pessoas querem comprar um livro falando disso. Eu falei, vou postar no LinkedIn, vou ver o que acontece. Aí eu falei, se tiver um número de reação nesse sentido e for positivo, eu vou começar a explorar. E eu postei no LinkedIn, eu falei, estou escrevendo um livro que chama Untrapping Product Teams e ele vai cobrir isso. Eu imaginei o que eu queria cobrir para ver como reagia. Então eu postei isso e aí teve mais ou menos 300 reações, algumas coisas desse tipo e tal. E aí foi um negócio interessante. O pessoal começou a interagir e me mandar mensagem. Falei, parece que o pessoal quer saber mais. Então esse foi o primeiro investimento. Então a primeira parte do Discovery é ver se tem um certo interesse. A primeira parte é tentar descobrir a direção. Não tentar descobrir tudo. Então comecei a explorar. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu fui lá e criei um questionário. Criei um questionário para entender mais e ver se as pessoas iam ter um trabalho de responder aquilo. Porque dar um like no LinkedIn é uma coisa, agora responder um formulário é outra. E aí eu fiquei surpreendido. Tiveram mais de 500 pessoas que responderam em um dia. E aí depois para consolidar tudo aquilo dá um trabalho danado. Mas eu comecei a encontrar alguns padrões do que as pessoas queriam aprender, quais eram as dificuldades. Então o que eu estou falando aqui? Como que você consegue aprender e aumentar o nível de comprometimento da sua audiência? Então, primeiro eu fui só um like ali no LinkedIn, bem simples. O segundo já foi um questionário. O terceiro, eu comecei a fazer entrevista. Eu comecei a falar com mais pessoas, entrevistar. Aí eu falei, agora eu quero ver. Será que eu consigo, de fato, entregar alguma coisa referente a um livro? Porque a primeira coisa que eu estava testando era se tinha a demanda. Então, eu testei a demanda no mercado e depois eu comecei
a testar se tinha o desejo, desirability. E eu falei, e agora a viabilidade? Será que dá para fazer mesmo? E aí eu fui, usei a minha newsletter e escrevi um guia. Eu peguei uma parte que seria core do produto, escrevi um guia, e aí eu fiz um negócio importante. Lembra, falando sobre aumentar o comprometimento? Será que as pessoas vão de fato pagar para fazer algo? Esse é o maior comprometimento que você vai ter. Então eu coloquei na minha newsletter na parte paga. Eu falei, vamos ver se algumas pessoas vão pagar para ter acesso a esse guia, que era 35 minutos de leitura, alguma coisa desse tipo. E aí eu fiquei surpreso. Eu coloquei lá e de um dia para o outro tiveram mais de 100 pessoas pagando para ter acesso a isso. Eu falei, agora vamos ver qual que é o feedback. E aí o feedback foi misto, não foi 100% bom. Mas eu aprendi onde que o negócio não estava indo bem. Aí diante disso eu comecei a escrever o livro, comecei a evoluir e tal. Então eu fui procurando a direção. E a mesma coisa você pode fazer em produto. O grande problema que as pessoas não entendem é que o discovery não é só para você fazer o user research e tal. O discovery é para você fazer uma combinação com delivery, mas de forma acelerada. Os primeiros experimentos, eles têm que acontecer em horas. Eles têm que ser rápido. Por isso que eu falei, é um post aqui no LinkedIn, é um outro negócio. Se a gente está falando em produto, talvez é um 404, é um negócio simples. E aí depois os outros vão ser em dias. A gente vai testar eles em um período um pouco maior. Aí depois, quando a gente está falando em semanas, a gente está criando já alguma coisa. Mas é de forma incremental e os dois são conectados. Então não é discover aqui, deliver aqui. Eles são bem conectados. Então esse é o formato que eu vejo. O que você pode fazer hoje para trazer o conhecimento que você não tem? É isso que você tem que estar fazendo. Uma aula agora sobre Discovery, né? Uma aula agora sobre Discovery com o David. Porque agora ficou muito mais claro, porque a gente fala muito sobre Discovery e tem Dual Track, Triple Track, tem Diamante, tem Esmeralda, tem várias coisas sobre Discovery. Tem Ivory também, da tia Teresa. Mas agora ficou muito mais simples entender como conciliar o Discovery com o Delivery. É algo incremental, é algo... E eu acho que é isso que falta, né, David? Muitas das vezes no teórico, que essa granularidade ou essa simplicidade de falar sobre coisas que muitas das vezes a gente enche linguiça, né? Que nem você falou agora no final. Pô, a primeira parte do Discovery é questão de testar em horas. Depois é dias. E com isso você está fazendo delivery junto e vai incrementando. Pelo menos eu nunca vi alguém explicando dessa forma Discovery aqui. Mas a questão do Discovery também é um caso aí na Europa ou é só coisa do Brasil? Aqui na Europa acontecem uns fenômenos, principalmente na Alemanha. A Alemanha é muito orientada a processo. Então, o que acontece aqui, às vezes, é terceirizar. Então, talvez vai ser uma outra agência que vai fazer o discovery e traz o resultado. Isso acontece, é o que você falou, aí os consultores vão vender o diamante, esmeralda, pérola, o que tiver na cabeça lá, vão trazer e aí começa muito focado em discoveries muito complexo e muito longo. E quando é dentro da empresa, o que acontece muitas vezes é um negócio que eu fico assustado. Porque no Brasil, pelo menos, o que eu vejo é que as pessoas vão fazer o que precisa ser feito. E não tem muito... O meu contrato está falando que eu sou desenvolvedor, então você tem que me dar o requisito e eu vou fazer o código. Aqui na Alemanha você vai ouvir essas coisas. Ei, eu sou pago para codificar. Você me fala o que vai codificar e eu vou fazer. Então, às vezes, a pessoa não quer pensar na solução. Então, o que acontece muitas vezes é que o UX vai tentar fazer um discovery sozinho e o Product Manager vai tentar explorar um negócio. E aí a colaboração ela é muito pequena. Então, é isso que eu mudo nas empresas que eu vou para tentar ajudar a facilitar. É o que eu falei sobre a simplicidade. A pergunta é, o que a gente sabe hoje? A gente olha lá, na verdade, é muito engraçado, porque a maioria das ideias, no começo a gente sabe muito pouco, e o risco da ideia é muito alto. Mas, curiosamente, é o momento que a gente quer fazer um maior investimento em decisão.
quanto tempo que a gente vai investir em Discovery? A minha resposta é sempre muito simples. A gente vai investir um dia. É o que a gente consegue aprender em um dia e ver se compensa fazer alguma coisa ou não. É um dia só que a gente vai investir. É um dia, vai mandar uns formulários, vai fazer alguma coisa aqui para trazer umas respostas e ver se faz algum sentido e para qual lado que vai. Então começa com alguns experimentos rápidos. E é isso que às vezes não acontecem. Então, na Europa também é muito voltado a processo, muito voltado a procurar qual é o melhor diamante, árvore, pérola. Aí tem a discussão. A gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer esse e tal. E aí é sobre... Vamos discutir como fazer o trabalho. Mas não vamos trabalhar, não. Só vamos discutir. Aí depois a gente vê. Isso. Aí é a reunião para discutir como. Aí depois a reunião para definir. E a reunião para apresentar. E para depois fazer a reunião de trabalho. Tem um ponto, David, que eu queria abordar, que é sobre essa questão continuando na esfera do Discovery, que é essa questão que a gente aqui do PG, eu falo bastante, outras pessoas que falam bastante sobre isso é o Pablo Silva e a Júlia Souza, sobre essa questão, quando você fala o tempo de Discovery um dia, pode soar meio que tipo, que? Um dia? Não tem como fazer Discovery em um dia. Mas tem uma área nas empresas, principalmente aqui, que ela é muito subestimada pela área de produtos, que é a área de atendimento. A área de atendimento tem como você fazer um Discovery em um dia, só lendo os tickets, conversando com o pessoal de atendimento. Você vê, são essa mentalidade mais simplista, porque existe uma definição, né? Simples sem ser simplista, e ser simples sendo simplista. Tendo essa visão simples de entender as áreas e como conectá-las de forma mais colaborativa e tal, a falta disso é o que está matando as empresas, né? Principalmente o Project Manager. Sim. O que eu digo quando começa com um Discovery um dia vamos fazer um Discovery de um dia, olhar os resultados e decidir, vamos investir mais tempo ou não? E onde que vamos investir mais tempo? O que você falou do atendimento, geralmente é o lugar que eu gosto de começar. Uma das empresas que eu trabalhei foi aí no Brasil, tinha um negócio que acontecia, achava muito interessante. Uma vez por mês, o founder da empresa, ele ia sentar no Customer Service e ele ia atender o telefone por 4 horas. Ele ia ficar lá, ele ia atender o telefone, e aí depois disso, ele ia colocar no Slack tudo que ele encontrou. E aí ele ia, de forma bem concisa, bem simples de entender, ele ia colocar os bullet points dele lá, e a gente poderia entender. E aí depois disso eu comecei a explorar essa área. Eu lembro quando eu vim aqui para a Alemanha, o pessoal começou a falar assim para mim, a gente tem que resolver o problema de logística, porque tem muita reclamação e não sei o que. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá no Customer Service, perguntei para eles, posso falar com algum atendente? Aí o supervisor olhou assim para mim, tem algum item que tá no roadmap? É por isso que você veio aqui, para entender o que a gente falou? Falei, não, eu vim aqui para entender o que os clientes estão reclamando, quero ouvir de vocês. Eu falei, não, mas nenhum dos Product Managers vem aqui. Eu falei, mas tem 10 Product Managers, nenhum vem aqui? Eu falei, não, só se o item for parar no roadmap. Eu falei, entendi. E aí, do fato de conversar com eles, eu entendi um negócio muito engraçado. A gente falando sobre discovery rápido, que no Customer Service, a maioria das reclamações que eles tinham eram referente a como que eu recebo o meu reembolso, como que eu cancelo o meu pedido, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Curiosamente, isso tudo tinha na minha conta. Dava para você fazer isso sem falar com ninguém. E aí, quando eu fui olhar nos heatmaps da vida, eu descobri que a minha conta tinha tanta funcionalidade lá que os clientes não achavam essas funcionalidades. E a solução foi fazer uma adição por subtração. A gente escondeu a maioria dos menus. E por esconder a maioria dos menus, o Customer Service começou a receber menos ligação, porque os clientes achavam as coisas.
Então dá para fazer discovery rápido se a gente tiver uma mentalidade do o que eu posso fazer hoje para aprender. Então eu gosto de falar o seguinte, tem 2 jeitos de jogar o jogo, right? Certo? Se você está jogando o jogo que for, você pode olhar as cartas que você tem na mão e pensar na melhor jogada que dá para fazer com aquelas cartas. Talvez você ganhe uma outra carta fazendo uma jogada boa. Ou você pode olhar para as cartas que você tem e reclamar de todas que você não tem e não jogar. Aí você fala, não vou jogar, não tem as cartas que eu quero, não vou jogar. É isso que acontece. E tem um fenômeno também, a gente já está se encaminhando pro final, tem um fenômeno que você mencionou aí, que acontece muito aqui, que é a questão do papel trocado, que é o CS, Customer Service, ou atendimento, eles fazem uma listinha e passa para produto. E o produto olha aquela listinha e ao invés de fazer as perguntas, questionar, pedir números, fala, não, tudo bem, você quer que a gente faça isso? Ok, tá bom. Me mostra qual é o impacto dessas coisas nas métricas de atendimento, enfim, quanto que isso aqui representa, etc. Não, reclamo. E aí cria um caos desnecessário. E aí, isso é muito questão de relacionamento, né? Como que a gente deixa menos complexo, David, relacionamentos com áreas dessa forma, de vendas principalmente. Pessoas de produtos reclamam bastante sobre área de vendas, área de atendimento, área operacional, que tende a chegar nos times de produto como se eles fossem um balcão de pedido. Precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, não sei o quê. Como que deixa menos complexo? Tem diversas maneiras de fazer isso. Uma que eu gosto de fazer é criar um espaço para conversar. O que eu comecei a fazer aí no Brasil já era o seguinte, eu falava que era o mesão das discussões. Uma vez por mês, ia ter 2 horas que eu ia sentar lá e aí a gente podia discutir de tudo. Eu falava, esse é o objetivo e eu tenho uma lista de pedidos de todos vocês aqui. E esse é o objetivo que a gente tem. Aí eu olhava e falava assim, você de vendas está falando que isso é o mais importante. Você de atendimento está falando que é isso. De operação está falando que é aquilo. Se eu fazer um negócio para um, o outro reclama. Então, por isso, vamos conversar todos aqui juntos na sala. Então, questão que acontece muito é que tem um termo, né, que a gente usa muito, que é o stakeholder management. Eu acho que esse é um termo que ele é muito problemático, porque o management quer dizer que a gente vai gerenciar os stakeholders. Eu gosto de usar um outro que eu falo, que é o envolvimento da área de negócio. Como que a gente melhora a colaboração? O melhor jeito de colaborar é colocar todos na sala, mas você precisa ter um objetivo compartilhado. E aí é onde você faz o dever de casa. Qual é o objetivo que a gente está perseguindo agora? Qual é a métrica? E aí você conversa com eles. O que eu fiz aí no Brasil, eu falei, uma vez por mês a gente vai conversar sobre todos os pedidos. Quem não vir aqui, pode ser que seu pedido não vai chegar num roadmap, a gente não vai atender. Se você quer que isso tenha a chance de ser trabalhado, você precisa vir aqui e conversar. Curiosamente, todos iam. E aí começou a acontecer uns negócios interessantes. Porque eu comecei a moderar a conversa, ao invés de ficar decidindo quem que eu ia deixar puto. Porque antes a minha decisão era, eu vou ter que deixar uma pessoa puto. Porque se eu tentasse fazer um pouco para cada um, eu ia deixar todos putos. Então eu falava, vou fazer um negócio decente para alguém, mas aí os outros vão ficar putos. Aí quando eu levei para lá, eu falei, esse é o objetivo que a gente tem. Eu lembro que eu falei, todas as vezes que a gente faz uma venda, vai custar dinheiro pra gente, porque a gente não tem um balanço decente entre o Customer Lifetime Value e o Acquisition Cost. Falei, esse é o grande elefante aqui na sala aqui. Então, como que a gente vai mudar esse cenário? E aí eu lembro que o pessoal começou a discutir. Aí não demorou muito, o pessoal de departamento, o pessoal da área jurídica olhou assim e falou, todas as requisições que eu tenho, você pode esquecer por hora, porque não vai ajudar no que você está falando. Eu falei, já foi o primeiro aí, já saiu da conversa aí, já não quis entrar pra briga. Aí o pessoal de finanças olhou assim e falou, a gente tem umas coisas importantes, mas dá para esperar. Aí a briga ficou interessante entre operações e atendimento. Aí um começou a brigar com o outro ali, mas aí
Eu fui só fazendo as perguntas. Como que isso ajuda a atingir isso? Como que isso ajuda a atingir aquilo? Quais são as oportunidades que a gente tem? É um momento que ficou interessante na hora que o diretor de operações falou: a gente precisa resolver os problemas em atendimento. A razão que a gente tá nesse cenário é porque os clientes não vão comprar mais porque a nossa experiência é horrível. Na hora que eles têm uns problemas, a gente vai demorar muito para resolver. Vamos focar nessa área então. Ele falou assim, deixa minhas requisições paradas por hora. Então você precisa trazer eles para entender o problema que você tem, para trazer todo mundo para o mesmo barco, porque se você tenta resolver no one-on-one com cada um ali, você não vai conseguir. Vai demorar muito e vai ficar, mas ele falou aquilo, ela falou aquilo, e não sei o quê. Então, traz todo mundo para a mesma conversa. Tenta criar momentos para fazer isso. Obviamente depende do produto e tal, mas a questão é, ao invés de falar sobre as pessoas, fale com as pessoas. Tragam todos para a mesma sala e vamos conversar. Aí você deixa claro, se você não participar daqui, aí quer dizer que a sua ideia não vai fazer parte. Ótima! Olha, é tipo um clube da luta, né, David? Você monta um clube da luta, né, e fica ali. Não, legal é que aí chega um momento que você pode só fazer a pipoca e ficar assistindo ali. É isso. E o meu sonho é, eu gosto dessas reuniões. Eu gosto dessa reunião. A porradaria acontecendo e eu ali, de boa, ouvindo. Entretenimento puro pra mim, às 3 horas da tarde. Entretenimento. Ô David, aqui já se caminhando pro final, para que você possa ir na Alemanha e fazer mais café. Para quem está começando na área de produtos, porque é uma área que cresceu muito, né? O interesse das pessoas. E meio dividido, né? Quando a gente pergunta aqui no Brasil, porque muitas pessoas são. E tá tudo bem falar que é por causa do dinheiro, por causa do salário, altos salários, etc. Tá tudo bem. E tem outras pessoas que querem. Falam que, não, quero ajudar, criar produtos e tal. Qual seria o seu conselho mais valioso baseado nas estratégias que você já executou e que você menciona no livro para essas pessoas? O conselho mais valioso que eu tenho é aprender a simplificar a colaboração com os times. Para isso, precisa aprimorar a comunicação. Muitas vezes as pessoas ficam focadas em quais são os frameworks, como que a gente vai fazer experimentos, como que a gente vai fazer isso. Mas indo lá para o começo da minha carreira, quando o pessoal perguntava, o que você faz? No começo eu falava que eu gerenciava reuniões. Eu achava que eu era um gerente de reuniões. Então eu tinha que moderar reuniões e tal. E depois eu falava que eu fazia a ponte entre a área de negócios e a área de tecnologia. E depois eu comecei a falar que eu era como se fosse um maestro. Então eu não tocava música, não tocava instrumento nenhum, mas tinha que garantir que a música era bonita, que todo mundo ia gostar da música. Mas eu percebi que eu estava me colocando como um nível mais alto do time. E depois eu comecei a evoluir, eu falei, é como se você fosse um jazz player. Você começa a música e todos vão juntar com você e fazer a música improvisada de forma mais bonita, mas você dá o tom da música. Para você fazer isso, você precisa entender o produto, entender como comunicar com os outros, ouvir, entender quando que você tem que ouvir, quando você tem que falar. Então, a comunicação é o essencial. Então, desenvolver a habilidade, não de falar para que os outros entendam, mas de ouvir, de conseguir entender os sinais. É isso que vai ajudar um Product Manager a ser bem sucedido. Não é sobre os frameworks, não é sobre as metodologias e tal. É sobre como você simplifica a comunicação com os outros. Saber qual o método de comunicação para usar em qual o momento. Porque muitas vezes a gente acha que se a gente mandar uma mensagem no Slack, está comunicado. Se mandou um e-mail para metade da empresa, está entendido. Product Manager é sobre garantir que as mensagens foram transportadas de forma correta. Então, esse é um grande desafio, porque você acaba liderando o time sem ter o poder de liderança. Você é um líder porque você vai demonstrar onde que vai chegar. Você precisa poder inspirar os outros. Para inspirar os outros, você precisa ouvir quais são os desafios que eles veem, o porquê que é importante. Então, desenvolver a comunicação de forma concisa é o essencial, que eu digo, para quem está começando. Demorou um pouco para mim, para poder focar nisso. Eu foquei muito na parte técnica,
Muitas pessoas me deram conselho de você precisa primeiro focar no delivery. Então, foca em fazer um negócio eficiente. Eu vou falar, não faz isso. Porque se você for focar no delivery, você vai contribuir para um feature factory. Aí você vai entender como entrega as coisas rápido, mas você não vai saber quais são as coisas necessárias para fazer. A outra pode falar, não, começa pelo discovery. Começa pela comunicação. Começa como você colabora com os outros, como você consegue entender isso, e aí o resto vai dar certo. Segunda parte é entender o mercado. Foca em quais são as métricas para trazer um produto para o mercado, o que é necessário, entender a dinâmica, cliente, essas coisas, porque isso é o fundamental. Se você não entender isso, você não vai conseguir fazer o produto certo. Então, menos framework, por favor. É isso, né, David? É isso aí. Ótimo. Fazer uma camiseta, David. Na compra do livro, ganha essa camiseta. Escrita em vários idiomas. Menos framework. Mais resultado. Pô, David, olha aí, ó. Estamos aqui incrementando o seu livro para aumentar o ticket médio dele. Coloca uma cápsula de café do David. Pô, David, porque a gente lê livro, o quê? Tomando café. Porra. Então, tá. Você que tem uma cafeteria, tá ouvindo a gente, ou tem um cafezal, não sei. Você que tem café, chama o David no LinkedIn, faz aí uma parceria, que ele tá se aventurando nas questões lá de barista lá, na Alemanha. Certo, David? Sim, tô tentando, hein? Persistência. Isso. Esse aqui tá gelado já, ó. Esse aqui eu não vou beber mais não, mas eu vou tentar mais alguns outros depois. Mas o café gelado é tendência, o David. Pelo menos lá na Coreia, não? Então, esse aí eu sou meio clássico. Eu gosto do café quente. Gelado não funciona pra mim. Ótimo. Eu também fui ensinado que café gelado a gente joga na pia. Então, esse que eu aprendi com minha mãe lá nas Minas Gerais. Gelado não dá certo, não. Para finalizar, na sua visão, qual é o aspecto mais subestimado da gestão de produtos que as equipes frequentemente negligenciam? David. O que a gente vai remover do produto? Muitas vezes a gente conversa sobre o que a gente vai adicionar no produto, o que a gente precisa fazer diferente da concorrência. Mas tem uma coisa que dá para fazer muito bem, é olhar no produto e falar o que a gente vai remover do produto hoje para ficar mais simples para os usuários. Que é o que eu falei ali um pouco, que é adição pela subtração. Isso traz muito valor e essa mentalidade pode ser no produto, pode ser sobre o backlog, pode ser sobre muitas coisas. Processo. Qual é o processo que a gente vai remover? Qual é o item do backlog que a gente vai remover? Qual é a funcionalidade? Então é a adição pela subtração. A gente não precisa ficar adicionando toda hora. A gente precisa refletir no que funciona e o que não funciona. E o que não funciona, joga na lixeira, deixa lá, não tem problema. É muito apego, né, David? É muito apego, a galera tem muito apego. É muito mais importante tirar coisas do produto do que colocar, não? Sim. É muito mais importante tirar do que colocar, porque eu tava falando com um VP do Airbnb, ele trabalhou na Microsoft, ele me contou um negócio muito interessante, que a maioria das funcionalidades testadas na Microsoft, elas não tinham nenhum benefício. Que ele falou para mim que 70% das ideias do produto, elas iam pro lixo. Aí eu falei, como que você define isso? Ele falou, mais ou menos 40% tinha um impacto negativo. Então, não tinha um impacto nem... Era negativo. Ele falou, e tinha 30% que tinha um impacto neutro. Aí que é a questão. Olha o que ele falou para mim. Impacto neutro. Ficava 0 a 0. Ele falou, mas na Microsoft, no produto que ele trabalhava, falou que era 0 a 0, é melhor você tirar. Porque se você deixar no produto, você adiciona complexidade para manutenção, o seu code base vai ficar muito maior. Então, tudo que você fala sobre
garantir a qualidade, vai ficar mais complexo. Então, assim, se você não tem um negócio lá, você não precisa manter. Se você adiciona um negócio que ele não deixa o valor do seu produto do mesmo jeito que ele estava antes, quer dizer que você não deveria ter. Então, o que ele me disse que era, no máximo, 30% das ideias que ele tinham seriam mantidas no produto. Então, é um negócio interessante de se pensar. Você está deixando um negócio lá só porque você já gastou tempo desenvolvendo ou é porque de fato entrega valor? Esse é boa questão, David. Porque também tem a questão de eu vou deixar lá porque o diretor gosta. Isso aqui é legado. Isso aqui é legado de 10 anos atrás. Eu não vou mexer. Não vou mexer. Porque o diretor que está aqui há 15, foi ele que codou isso. Deixa ali. É o filho do diretor. Não mexe. A gente faz as coisas ao redor, mas não mexe daquilo. Tem essas coisas, David. Tem essas coisas. Uma das coisas que eu falo no livro é que pra gente chegar aonde os outros não chegam, a gente precisa fazer o que os outros não fazem. Meio óbvio, mas de alguma forma isso não acontece. Bem, quer saber mais sobre como você faz isso? Link do livro do David está na descrição. Vai lá, clica, adquire, lê. Ou, caso você não... apenas 1% das pessoas aqui no Brasil é fluente em inglês. Então, você que está dentro desse 1%, compre o livro em inglês. Ou espere, você que está restante, espere em português. Ou faça o seguinte, agora a dica de ouro para você que está nos assistindo e nos ouvindo, que é siga David no LinkedIn. No LinkedIn tem vários posts dele em inglês, mas que você pode usar a ferramenta de tradução do LinkedIn. E também tem os artigos do David, que valem muito, muitos workshops, muitos cursos, muitas mentorias, por aí. E outra, o David está no LinkedIn a uma mensagem de distância de você. Então, siga ele, se conecte, compre o livro, se inscreva na newsletter dele, no blog, consuma David, porque daqui a pouco ele vai se aposentar da área de produtos. Vai abrir um cafezinho na Alemanha. E nunca mais a gente vai ver de David Pereira. Certo, David? Cafezinho, não sei se vai dar um negócio, mas vou investir mais em produto, né? Mas às vezes, vamos ver, né? Minha esposa faz um café da manhã que é fenomenal. Se eu aprender a fazer esse café certo aqui, aí pronto. Aí dá pra fazer um café hipster. Aí já era. Isso. E vende. E ganha dinheiro, porque a gente tá na onda do hipster. Vou conversar mais com o David agora sobre cafés. E você, siga ele, compartilha esse episódio. Beijos, tchau, fui.